Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Seminário Bíblico Querix. Eu sou o pastor Daniel Reis e nós estamos no curso Primeiros Passos. Nós já estamos chegando hoje na metade do nosso curso. Nosso curso tem 10 aulas e hoje nós estamos na aula de número 5, a confissão de fé. As 4 primeiras aulas foram aulas mais conceituais, aulas mais teológicas. Falamos sobre a fé que vence o mundo, falamos sobre a salvação, uma questão de escolha, os frutos da justificação e o poder que nos transforma. Agora, as próximas 3 aulas serão aulas práticas. Nós vamos falar sobre a confissão de fé. A confissão de fé é aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos ter na ponta da nossa língua. É algo prático, vai precisar decorar sim. E você vai ter a lição de casa hoje para ler os versículos e para decorar os textos. Amém? Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de poder meditar na Tua Palavra através dessa aula, que o Senhor possa, de maneira maravilhosa, de maneira abundante, de maneira plena, trazer a graça e inspiração. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas limitações, Pai, e traga, Senhor, a Tua bênção sobre esta aula. Esclarece-nos e coloque a Tua Palavra em nossos corações, para que possamos viver a plenitude da fé em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, hoje nós teremos uma aula prática, uma aula em que nós trataremos sobre as declarações de fé. Mas antes de iniciar aqui as declarações propriamente ditas, eu quero iniciar com a leitura de um texto bíblico, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 10, que diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Então, na última aula, quando nós na aula, na verdade, quando falamos sobre a salvação, nós citamos esse texto, falando sobre a necessidade de confessarmos Jesus. Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, existe uma necessidade de declarar com a boca que somos cristãos. Porém, meu irmão, agora eu quero com essa aula ampliar um pouquinho mais para você esse conceito. Nós precisamos declarar com a nossa boca, não só que cremos em Jesus, mas também confessar em tudo aquilo que cremos. E é por isso que nós estamos hoje aqui nesta aula prática, uma aula um pouco mais, talvez teórica, teórica, mas na verdade é prática, porque nós vamos ter que aprender sobre essas declarações. Então, eu quero aqui, a título de introdução, fazer uma leitura aqui, para nos ajudar nesse início. Diz assim, ó: em tempos de tanta confusão teológica, porque a igreja cristã, porque passa a igreja cristã, não é aconselhável professar o cristianismo sem afirmar com clareza aquilo em que se crê. Temos que ter a ousadia em afirmar clara e abertamente, e de preferência de forma escrita, as coisas em que cremos. Tantas são as heresias e as tentativas de assalto à fé genuína que tornam necessária a formulação e a confissão daquilo em que cremos, para que a igreja, na sua inteireza, não venha a ficar perdida, lançadas de um lado para o outro por quaisquer ventos de doutrina. Então, meu irmão, nós precisamos aprender, nós precisamos saber em que cremos. E se você é um pastor, uma pastora, se você dirige uma igreja, eu até quero te aconselhar a fazer essa declaração de fé e de forma escrita, fixar numa parede, num banner, para que todos aqueles que entrem, para aqueles que sejam visitantes, aqueles até que sejam os membros da igreja possam saber o que a igreja acredita e qual é a visão
doutrinária. Essa confissão, meu irmão, não é uma coisa que eu inventei, não é algo da minha cabeça. São, na verdade, as declarações básicas que requerem um posicionamento, porque existem algumas divergências doutrinárias, né? Então, por isso que se faz necessário esse tipo de confissão. Então, nós não vamos ler, irmãos, todos os versículos, todos os textos. Todas as declarações terão a base. Então, terá ali, eu vou expor para você aqui na tela a base, um versículo chave ali que embasa aquele assunto, aquele tema, mas nós não vamos ler porque senão nossa videoaula seria aqui muito extensa. Então serão 14 declarações, tá bom? Eu vou explicar alguma coisa ou outra, fazer algum comentário, mas é importante que você veja essa aula como uma aula prática. Se você não tem ainda o livro, né? O livro Primeiros Passos, não deixe de adquiri-lo. Por quê? Porque aqui eu vou ter tudo certinho, cada uma das declarações, inclusive com o texto já escrito no nosso livro. Amém? Então o livro ele é importante, é uma ferramenta de apoio para todo arauto que tiver esse livro na mão para poder ministrar às outras pessoas. Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira declaração. Cremos em um só Deus, subsistente em 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui nós temos essa primeira declaração. Vou até deixando a declaração aqui na tela para você fixar bem a leitura, ler e poder gravar bem no coração. Então, aqui a primeira declaração fala a respeito da Trindade, né? Nós cremos na Trindade, nós cremos que o Senhor ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Então, eu e você precisamos entender isso de forma simples, né? Deus é trino, é 3 e ao mesmo tempo é um. Como? Como eu posso explicar, como eu posso dar essa luz para aqueles que me questionarem? Deus, ele é uno quanto à sua divindade. Então, ele é a sua essência, a essência divina, ela é um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em relação à sua essência divina, à sua divindade. E quanto à sua personalidade, são 3 pessoas distintas. São 3 pessoas que pensam, é claro, de forma conectada, de forma unida, mas cada um tem, o Espírito Santo pensa por si só, o Senhor Jesus pensa por si só e também o Pai pensa por si só. Então são pessoas distintas. Depois, a segunda declaração, cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e normativa para a vida e o caráter cristão. Então, a palavra, a Bíblia Sagrada, essa coleção de 66 livros, é a palavra de Deus. Então, nós cremos que a inspiração da palavra de Deus, ela vem verdadeiramente de Deus, né? Deus, ele soprou, né, a inspiração nos escritores bíblicos, nos autores da palavra de Deus. Então, esse livro que nós temos em mãos, 66 livros, eles são a verdadeira palavra de Deus. Terceira declaração, nós cremos na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus. Então aqui, nessa terceira declaração, nós vemos a marca de todas as etapas que nós precisamos crer acerca do ministério de Jesus. Então, primeiro, ele nasceu da Virgem. Ele não herda o pecado do homem, porque o pecado do Adão, o pecado original, ele vem através da semente do homem, não da mulher. A mulher, ela gerou simplesmente Jesus pelo Espírito Santo, né? Então, nós cremos, é um milagre, é algo fora do normal, sim, mas essa é a verdade sobre Jesus. Ele nasceu da Virgem, ele teve a sua morte vicária, ou seja, expiatória, ele morreu para pagar os nossos pecados.
Então eu e você não podemos, quando assistimos aqueles filmes da Paixão de Cristo, por exemplo, falar, ai, coitadinho de Jesus e sentir pena. Não, nós precisamos louvar a Deus e agradecer, porque Ele fez o que fez por nós. Ele foi para a cruz para morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar. É o sacrifício expiatório, vicário, é a morte vicária de Cristo. E a sua ressurreição corporal dentre os mortos. Ou seja, Jesus, quando ele apareceu para Tomé, ele diz, toca Tomé, né? Toca aqui e veja, sou eu, né? Toca aqui nas minhas chagas. Ele disse, um espírito não tem carne, não come. Então, Jesus ele não é um espírito, Jesus ele continua sendo uma pessoa. Jesus ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus por isso. E ele foi assunto aos céus. Todas as 500 testemunhas que viram Jesus subindo numa nuvem, estavam atônitos, olhando para o céu, e ali apareceu 2 anjos e disseram, varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Aleluia. Tem aí as referências bíblicas. A nossa 4ª declaração de fé. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar a Deus. Então, meu irmão, nós cremos sim que o homem ele é um pecador. Nós cremos sim que todo homem foi separado de Deus. E aqui eu quero até te dar um fôlego para você respirar. Eu quero falar aqui dessa 5ª declaração. Então aqui no nosso livro, nós temos os textos bíblicos que aqui na tela eu estou só expondo para você, mas que aqui no nosso livro nós temos todo certinho. Então, ó, a 5ª declaração diz respeito aqui, ó, os 2 versículos que eu gostaria de ler, né? Nossa 4ª declaração, na verdade. Romanos 3, 23, que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, por isso que é importante você ter aqui o livro, porque você tem o versículo aqui, né? Você não precisaria abrir a Bíblia e ler e procurar os versículos, porque já está tudo aqui muito bem organizadinho. Então, nós cremos que o homem ele é um pecador e que destituído está da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, nós cremos que com o arrependimento genuíno, com a fé na obra de Jesus, nós podemos novamente chegar até Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós hoje temos acesso à presença do Pai por causa daquilo que Jesus fez em nosso favor. Amém? Então vamos em frente. A nossa 5ª declaração. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem, portanto, pronto para o reino dos céus. Então, quando nós lemos aqui o texto de João 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, diz a palavra do Senhor que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aquele sábio, aquele homem um príncipe de Israel, ele disse, mas Senhor, como é possível o homem sendo velho nascer de novo? Como que pode entrar na barriga da sua mãe de novo e nascer? E ali Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. E agora a nossa 6ª declaração, que fala sobre o perdão. Nós cremos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebida gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus em nosso favor. Então,
aqui fala muito sobre aquela aula que tivemos dos frutos da justificação. Nós somos justificados, nós somos perdoados. Por isso que precisamos crer a cada dia nesse perdão, ainda que nós venhamos a cometer erros, pecados, falhas. Nós precisamos entender que nossos pecados são perdoados e nós temos uma salvação presente e perfeita que o próprio Senhor Jesus promoveu. Então eu não sou salvo pelas obras, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, mas eu sou salvo por uma pessoa. Jesus Cristo me salva. Amém? Então vamos em frente aqui, a nossa 7ª declaração de fé. Cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão de corpo inteiro, e de uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Então nós cremos no batismo por imersão. É claro que a Bíblia não diz como que deve ser feito. A Bíblia só diz que deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, nós conseguimos ter aqui uma inferência, né? Uma inferência acerca do batismo, como o próprio Senhor Jesus, quando foi batizado, diz a palavra que ele logo saiu da água, né? E se ele saiu, significa que ele entrou. Então, nós cremos no batismo por imersão. Depois, a nossa 8ª declaração. Nós cremos na necessidade e na possibilidade de que temos de viver uma vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis, testemunhas do poder de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, nós cremos que é possível viver uma vida santa. É possível viver porque nós cremos nesse processo de regeneração. O Espírito Santo é que atua em nós e vai nos modificando de dentro para fora. Nós vamos sendo transformados à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. 9ª declaração. Nós cremos no batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Então, nós cremos no batismo no Espírito Santo. Nós cremos que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo, nós somos propriedades do Senhor. Porém, quando nós começamos a buscar ao Senhor em oração e cremos, o Senhor nos enche e nós mergulhamos no Espírito, nós somos batizados no Espírito Santo. E ele traz essa evidência inicial, não que seja uma regra. Algumas pessoas recebem o batismo no Espírito Santo e não necessariamente falam em línguas. Porém, nós cremos que o dom de línguas é um dom extremamente importante, porque é um dom para a edificação. Então, nós nos edificamos ao falar em línguas, falamos em mistérios com Deus. Porém, nós entendemos que não é a única evidência. Alguns profetizam, né? Mas é um sinal. Então, um sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é quando dons espirituais se manifestam. 10ª declaração, nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação conforme sua soberana vontade. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele traz dons espirituais. Nós cremos na atualidade dos dons, ou seja, nós cremos que os mesmos dons que operavam na igreja primitiva, através dos apóstolos, eles ainda estão em operação, porque a Bíblia diz que nós estamos em processo de unidade de fé, até que alcancemos a unidade da fé, até que aquele que é perfeito venha.
né? Porque aquilo que é em parte será aniquilado, mas até que aquilo que é perfeito venha. Então nós cremos que até a vinda de Jesus, os dons eles continuam em operação para a edificação da igreja do Senhor. Agora vamos para a 11ª declaração. Nós cremos na segunda vinda pré-milenial de Jesus, ou seja, em duas fases distintas. Não são duas vindas, são duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja, fiel da terra, e antes da grande tribulação. Então, somos também pré-tribulacionistas. E a segunda parte seria a segunda fase, visível, a parousia corporal para toda com a sua igreja glorificada, para reinar sobre a terra, sobre o mundo durante 1000 anos. Então nós cremos no arrebatamento pré-tribulacionista. A igreja não passará pela grande tribulação e nós estaremos com o Senhor na sua gloriosa vinda, né? E eu acho lindo em Apocalipse capítulo 19, quando diz que aquele que estava sentado no cavalo branco, que tinha o seu nome escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vinha nos céus e todo olho verá, e com ele uma multidão de um povo sentados também em cavalos, com seus mantos lavados no sangue do Cordeiro, com os seus mantos brancos, né, com as suas vestes brancas. Esta é a igreja do Senhor que virá com Jesus. Amém? Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nossa 12ª declaração, já agora caminhando aqui para o final, são 14 declarações. Cremos que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Então, meu irmão, a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Então, o juízo começa pela casa do Senhor. Está aqui, né, nesse texto que ele fala sobre esse tribunal de Cristo, né, 2 Coríntios 5,10, a palavra grega é bema. Essa palavra bema ela era utilizada quando nas Olimpíadas os vencedores subiam no pódio, né? Aquele pódio que ele trazia ali o campeão e tal, tinha um lugar mais alto que o outro. Aquela é a palavra bema, que é traduzida aqui como tribunal de Cristo. Então vai ser o tribunal para o galardão. Meu irmão, minha irmã, vale a pena você servir ao Senhor, vale a pena nós gastarmos a nossa vida para servir ao Senhor, porque certamente haverá o galardão, haverá a recompensa. 13ª declaração. Nós cremos no juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Haverá o juízo final, haverá o dia do juízo final, haverá o grande trono branco, né? Após o milênio, Satanás ainda será solto e enganará ainda as nações, e haverá a última batalha de Gog e Magog, mas quando vier fogo do céu e consumir os adversários, então virá aquele grande trono branco, em que todos os mortos ressuscitarão. Essa será a segunda ressurreição. Todos os mortos ressuscitarão e aqueles que não forem achados com o seu nome escritos no livro da vida receberão o seu castigo eterno. E aqueles que que estiverem com o seu nome escritos no livro da vida, eles terão a vida eterna, que está aqui na nossa 14ª e última declaração. 14ª. Cremos na vida eterna, de gozo e felicidade para os fiéis e a tristeza e tormento para os infiéis. Então, o dia do juízo final virá. Todos os mortos ressuscitarão e serão aqueles que forem achados com o seu nome escrito no livro da vida, eles serão galardoados. Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, né? E isso será um dia de glória para os salvos e um dia de perdição, de tormento eterno para aqueles que desprezaram. Amém, meu irmão e minha irmã?
Então essa foi a nossa confissão de fé, a nossa 5ª aula do curso Primeiros Passos. Está aqui o nosso livro, Primeiros Passos, que você pode adquiri-lo, que será uma grande bênção em sua vida. Então na próxima aula nós vamos falar agora sobre a disciplina do jejum e depois também desenvolvendo a vida de oração. Então essas 3 aulas são aulas mais práticas. Revise essa aula, leia cada uma dessas 14 declarações, tome as suas conclusões e decore mesmo, né? Saiba daquilo que você crê. Amém? Glória a Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, eu te espero na próxima videoaula, se Deus assim o permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa declaração de fé tenha sido uma bênção em sua vida, em nome de Jesus.